bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos conteúdos do segundo bimestre. Abram aí o livro de vocês na página 250, o trabalho nas minas. Vamos lá? A extração do ouro nas minas era feita por vários trabalhadores. A maioria deles eram pessoas escravizadas que trabalhavam por muitas horas em condições precárias e colocavam em risco permanentemente a sua saúde e também a sua vida. Observe aqui alguns detalhes, na gravura de rugendas. Aqui, olha, na figura A, na gravura A, são os mineradores escravizados. Eles passavam horas com as pernas dentro da água, em longas jornadas de trabalho, e as condições adversas em que trabalhavam debilitavam rapidamente a sua saúde. Aqui na B, observa aí olhando na imagem do livro que vocês vão conseguir visualizar melhor. São alguns escravos que trabalhavam em túneis, abertos somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotavam, pois o risco de desabamento era grande. Então, quando eles esgotavam todo o ouro aqui do rio, eles começavam a trabalhar em túneis, Eles iam cavando túneis para poder fazer essa extração do ouro. Porém, essa escavação era muito perigosa, porque tinha o risco de deslizamento de terra e muitos acabavam, quando isso acontecia, acabavam morrendo soterrados. E aqui na figura C, são os feitores. Os feitores, eles eram os homens livres encarregados de fiscalizar, olha ele aqui, fiscalizando o trabalho dos escravos nas minas. Vamos lá para a próxima página. Na página 251, nós temos aqui uma gravura que é a parte total daquelas imagens que a gente separou ali no A, B e C. Então, aqui nós temos a imagem total das gravuras feitas na página anterior, nas gravuras de rugendas. E aqui representam o trabalho realizado em uma mina de ouro no século XIX. Vocês vão circular agora, na pintura acima, os detalhes da figura A, B, C e D mostrados nessa página. Então, vamos lá. Vamos ver qual caneta aqui vai aparecer melhor, Aqui, olha, são os trabalhadores que ficavam o quê? Dentro da água, Representado pela gravura A. Então, vocês vão circular e escrever o Azinho próximo. Logo aqui, olha, são os túneis que eles estavam cavando, Esses túneis, eles foram demonstrados na gravura o quê? Na gravura B. Gravura B. A gravura C são o quê? Os feitores, Os feitores que estão... Calma aí que eu vou diminuir aqui o meu círculo, porque eu estou pegando parte da gravura C. Então, aqui, nós temos os feitores tomando conta dos escravos, a figura C. A figura D, está aqui no finalzinho, porque era uma página que a gente teria que ver na horizontal, no sentido panorâmico. Então, a D está aqui, olha, que é o quê? A bateia era utilizada para separar o ouro da areia do cascalho. Esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados. Era como se fosse uma peneira de palha aí, tá ok? Então, onde está esse detalhe aqui na imagem? Vamos procurar esse detalhe? Ele está... Calma aí que, tá bravo aqui pra mim. Aqui, Tá aqui. Então, escrevam aí figura D. A, B, C, D, ok? Século do ouro. No século XVIII, a exploração do ouro tornou-se a principal atividade econômica do Brasil. Porém, a atividade mineradora, ela entrou em declínio, Ela foi diminuindo, foi perdendo aí as suas forças já no final do próprio século XVIII, por causa do esgotamento das jazidas
jazidas. Como assim tinha esgotamento das jazidas? De tanto explorar o ouro foi findando. Então se tornava o quê? Cada vez mais difícil encontrar ouro aí nessas jazidas onde eles eram encontrados. Em razão da importância dessa atividade econômica, alguns historiadores chamam este período de século do ouro. Então, ó, grifem aí, marquem, circula de maneira colorida, porque essa parte aqui é importante para as próximas atividades. Vamos para a próxima página? Agora, na página 252, atividades número 1. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. A atividade mineradora no Brasil do século XVIII estava baseada na exploração do trabalho escravo negro. Durante os primeiros anos de mineração, o metal precioso era encontrado nos leitos dos ribeirões, ou seja, nas bordas ali dos rios, misturado ao cascalho, e recebia o nome de ouro de aluvião. Agora vamos lá. Quem eram os principais trabalhadores das minas do século XVIII? Eram o quê? Eram as pessoas negras, né? As pessoas africanas, escravizadas. Na letra B, vocês vão explicar o que é o chamado ouro de aluvião. O que é o chamado ouro de aluvião? Ó, é o ouro encontrado. Aonde que ele era encontrado? Encontrado no leito dos rios. No leito dos rios. Misturado ao quê? Misturado aos cascalhos. Ok? Então, esse aí é o chamado ouro de aluvião. Na letra C, na extração do ouro de aluvião, qual era o instrumento utilizado para separar o ouro das outras substâncias? A gente viu lá na página anterior. E quem introduziu esse instrumento no Brasil? Como que era chamado? O instrumento era a bateia, né? Era utilizado a bateia. Destaca aí a palavrinha bateia. Foi introduzida por quem, gente? Foi introduzida pelos africanos, não é verdade? Não foi o que a gente leu na página anterior? Foi introduzida pelos africanos. Agora, o número 2. Qual era a condição do trabalho das pessoas escravizadas nas minas? Eles tinham ótimas condições de trabalho, eles eram bem tratados, a carga horária era curta, como que era? Eles estavam sujeitos, né? Estavam sujeitos a longas jornadas, de trabalho. A longas jornadas de trabalho em condições o quê? Em condições precárias, não é verdade? Condições precárias. Então, finalizamos aí a nossa página 252. Vamos para a próxima página? Vamos lá. Agora na página 253, o controle das minas. A exploração das minas era controlada por Portugal, que tinha como objetivo arrecadar o máximo
de riqueza possível por meio da cobrança de impostos. Para pagar menos impostos, muitas pessoas passaram a contrabandear o ouro, escondendo parte do metal encontrado, com o objetivo de controlar o contrabando, de evitar o contrabando. A coroa adotou medidas mais duras, exigindo, por exemplo, que todo o ouro extraído fosse registrado. Aqui são as barras de ouro registradas com as marcações da coroa portuguesa. Ao fazer esse registro, parte do ouro era recolhido como forma de imposto. Conheça a seguir os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. Nós tínhamos o quinto, que era o imposto que era cobrado, o valor representava o quinto, ou seja, 20%, o total era 100%, esse imposto representava 20% de todo o ouro extraído nas minas. E esses 20% deveriam ser pagos à coroa portuguesa. Teve também o imposto de captação, que era o valor que deveria ser pago pelos senhores, por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. Ou seja, cada senhor tinha que pagar. Se ele tinha lá 10 escravos, ele tinha que pagar um valor por esses 10 escravos estarem lá nas minas. Tinha também as entradas, que era o imposto referente à entrada e saída de pessoas e animais das regiões das minas. E a derrama, que era o confisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. Então, eram muitos impostos cobrados, Eles pagavam o imposto pelo ouro arrecadado, eles pagavam o imposto pela quantidade de escravos que tinham trabalhando. Além disso, eles pagavam o imposto pela entrada e saída de cada pessoa e animal, para ir trazendo, para ir levar ou buscar esses escravos. Agora aqui no número 1, qual era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Eles tinham como objetivo o quê? O objetivo era evitar o contrabando. Calma aí. Era evitar o contrabando do ouro. Ok? Vamos lá para a nossa próxima página? Vamos lá. Agora na página 254 vamos estar dando continuidade com a Inconfidência Mineira. A grande quantidade de impostos, a ameaça da derrama e as medidas autoritárias adotadas por Portugal geraram insatisfação entre a população mineira. Assim, em 1789, uma parte dessa população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa e lutou pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. O que é a república? A república, ela é uma coisa pública, ou do povo, tipo um regime político em que o governo ele tem como objetivo atender os interesses da população. Então, eles queriam o quê? Que fosse estabelecida uma república naquela região e essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Entre as pessoas que participaram dessa organização do movimento estavam comerciantes, fazendeiros, militares, padres. Contudo, um desses participantes delatou os planos para as autoridades e a revolta não chegou a acontecer. Muitos rebeldes foram presos e exilados. Esses rebeldes, entre esses rebeldes, o mais conhecido foi quem? Foi Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Ele foi o único rebelde condenado à morte
e ele serviu como exemplo para que outras pessoas não se rebelassem contra o domínio de Portugal. Então, ó, Tiradentes, né, como ele era conhecido por ser dentista, ele foi o único rebelde condenado à morte. Os outros foram presos, foram exilados, né? Mas ele foi o único aí condenado à morte de forca para servir de exemplo para os próximos revoltantes, né? Aí os próximos rebeldes não criarem novas manifestações e tudo mais. Agora temos a Conjuração Baiana. A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira. Em Salvador, por exemplo, também teve início o movimento de revolta, a chamada Conjuração Baiana, ocorrida no ano de 1798. Ele reuniu grupos populares, além de pessoas da elite, né, que eram a minoria privilegiada aí ao exercer um domínio sobre determinado grupo. Seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam direito a salários mais justos, libertação dos escravos e a proclamação da República. Eles queriam que o Brasil se tornasse uma república, se tornando independente de Portugal. Porém, antes que essa revolta ocorresse, os conjurados foram descobertos e punidos. Então, a gente observou aqui que tanto na Inconfidência Mineira quanto na Conjuração Baiana, as revoltas elas não chegaram a acontecer porque o plano, né, foi delatado, foi descoberto e, assim, eles foram punidos. Então, vamos lá para a próxima página. Cidadania no dia a dia, impostos na atualidade, né? Nós vimos lá na página anterior que os impostos cobrados naquela época eram o quinto, derrama, eram a captação e as entradas. Então, eles pagavam impostos aí ao governo português. Atualmente, continuamos a pagar impostos no dia a dia. Você sabe como isso funciona? Os impostos, eles são uma quantia paga pelos cidadãos ao governo para que seja possível o investimento em vários setores, como saúde, segurança, educação. Assim, quando pagamos impostos, eles devem ser revertidos em determinados serviços públicos. Alguns impostos são pagos sobre valores de imóveis, imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU, ou de meios de transportes, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, que é o IPVA. Outros impostos já estão inclusos nos preços dos produtos consumidos diariamente. Vamos ver aqui no gráfico abaixo. Vou ler aqui no meu porque está muito pequenininha essa legenda. Aqui nós temos a porcentagem, aqui são os produtos em que os impostos estão inclusos. Temos aqui a carne bovina, né? Com 17% de imposto sobre o preço. A pasta de dente tem 35% de imposto sobre o preço. Os tênis importados, ó, ele está aqui, ó, no topo do gráfico, com 59% de imposto sobre o preço do tênis. As bicicletas com 46%, os cadernos com 35%, os brinquedos também com 35% e o telefone celular com 45% de imposto já incluso no preço. Então aqui, qual dos produtos tem a maior porcentagem de imposto incluído? É o quê? O tênis importado. E o menor? A carne bovina. A sua família consome, já comprou algum dos produtos citados acima? Qual? Você tinha ideia da quantidade de imposto que já estava inclusa nesses produtos? Eu não tinha. Por que é importante uma gestão responsável e honesta do dinheiro dos impostos, né? Por que é importante os nossos políticos investirem de maneira correta
né, aplicarem de maneira correta os nossos impostos. Por quê? Se nós pagamos imposto, né, para ter uma saúde, uma educação e uma segurança garantido, é necessário o quê? Que esses serviços eles sejam prestados, que a gente chegue no hospital e tenha um médico suficiente, né? Afinal, o salário dessas pessoas que estão envolvidas na saúde, na segurança e na educação, e tanto o salário quanto a infraestrutura física, elas são obtidas através desses impostos. Então, é importante que os nossos políticos, que os nossos governantes apliquem corretamente o valor arrecadado dentro desses setores. Vamos lá para a próxima página? Atividades. Para saber mais, né, sobre os impostos pagos na atualidade, vocês vão conversar aí com uma pessoa da sua família, pode ser o seu pai, pode ser sua avó, outro parente, e vão seguir esse roteiro aqui de entrevista e vão anotar aqui, tá bom? Por fim, vocês em conjunto com a turma, não temos turma, vocês só vão apresentar para correção quando me entregarem o livro, ok? Vamos lá para a próxima página. O Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro, ele é considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Originalmente, o Barroco é uma manifestação de origem europeia que surgiu no final do século XVI. Porém, no Brasil, foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores mais fortes e a representação de anjos, santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Esse estilo ele se desenvolveu principalmente no estado de Minas Gerais, durante o período de mineração. Nessa época, muitas pessoas se enriqueceram com a extração do ouro e faziam assim doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas. Essas irmandades elas eram associações, né, de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Além disso, promoviam encontros de diferentes grupos sociais por meio de eventos e com o dinheiro de doações contratavam um artista para decorar esses espaços religiosos, né, esses templos, essas igrejas. Então aqui nós temos o altar em estilo barroco mineiro no interior da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa é uma imagem registrada no ano de 2008, ok? Aqui também nós temos uma estrutura de pedra de sabão, feita por Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho. Essas duas imagens são elementos o quê? Marcantes do barroco mineiro. Ao lado aqui da escultura, nós temos o quê? Ao lado, né, dessa escultura, nós temos no local, tá, gente? Nós temos aí a escultura também do profeta Isaías, tá ok? Vamos lá para a próxima página? Aqui nós temos o patrimônio cultural brasileiro. As obras do Barroco Mineiro fazem parte desse patrimônio cultural brasileiro. Elas são muito importantes, pois nos ajudam a compreender melhor o Brasil colonial, né, o período colonial. Por isso, a preservação dessas construções e das artes e das obras de artes barrocas, elas são importantes, né? É importante se preservar para que essa história se perpetue e a gente continue a entender o que aconteceu lá naqueles séculos atrás. É fundamental, né, a preservação desses patrimônios e deve ser responsabilidade de todo cidadão brasileiro. As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Aqui nós temos o centro histórico da cidade de Diamantina e aqui também nós temos o centro histórico da cidade de Ouro Preto, né? Ambas construções criadas aí com arte barroca, entendeu? Vamos lá para a próxima página. Além das obras do Barroco Mineiro e das cidades de Ouro Preto e Diamantina, há outros patrimônios mundiais no Brasil que remetem ao período colonial. Aqui nós temos Salvador,
Aqui é o Centro Histórico de Salvador, que também foi conhecido pela Unesco como um patrimônio cultural, né? Um patrimônio mundial pela Unesco. E aqui embaixo nós temos o Centro Histórico da cidade de Goiás, também está na lista aí dos patrimônios, dos patrimônios históricos mundiais. Então vamos para a nossa próxima página. Atividade. Olha só para a gente reforçar. Marquem as páginas anteriores, porque elas serão importantes para a realização dos próximos exercícios, tá bom, gente? Vamos lá. Número 1. Vocês vão ler as manchetes a seguir e vão responder as questões. A primeira manchete, deixa eu ler aqui. Laudo, essa primeira. Laudo aponta risco em 13 bens históricos de Minas Gerais. Essa daqui. Trânsito intenso coloca em risco o patrimônio dos centros históricos de Minas. E aqui por último, rompimento de barragens destrói também patrimônio histórico em Minas. Então vamos lá. Qual é o tema das manchetes? As manchetes, elas abordam, né, elas alertam ao quê? A preservação, né, as ameaças à preservação desses patrimônios. Então, vamos lá? Abordam algumas ameaças à preservação dos patrimônios culturais. De que estado? De Minas Gerais. Ok? Então, essas manchetes aí abordam a ameaça, né, que esses centros culturais estão tendo aí devido ao quê? À falta da preservação da sociedade. Na letra B, vocês vão descrever as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da região de Minas. Como que era? Ele era caracterizado pelo excesso de detalhes, né? Era caracterizado pelo excesso de detalhes e ornamentos também por esculturas e também por esculturas em pedra sabão. Ok? Agora na letra C, em sua opinião, como podemos contribuir para a preservação dessas construções históricas, tá ok? É uma resposta pessoal. Vocês vão me dizer aí como que a gente pode contribuir para preservar esses patrimônios. Aqui em Nova Iguaçu nós temos lá o famoso casarão de Tinguá, né? A casa de Dom Pedro, que está totalmente destruída, né? Só tem ruínas. A gente pode perceber que tem muita influência o quê? Da sociedade, né? Eles não preservaram, o que tinha eles iam lá, destruíam, pichavam. Isso foi o quê? Foi degradando aquele patrimônio. Vamos para a nossa próxima página? Vamos lá, agora na nossa última página nós temos o resumo de tudo que estudamos. Né? Aqui nós temos a descoberta do ouro na colônia. Essa descoberta do ouro provocou, né, a fundação de vilas e ocorreu a ocupação do interior da cidade, do território brasileiro.
descobriram que havia ouro, eles começaram a o quê? A entrar, né, a se aprofundar no interior do Brasil, porque antigamente eles ficavam por onde? Pelos litorais do Brasil. Com a descoberta do ouro na colônia, o trabalho nas minas, eles eram realizados principalmente por quem? Pelos africanos escravizados. Eles tinham aí jornadas de trabalho longas e péssimas condições de trabalho, colocando assim suas vidas em riscos. Também com a descoberta do ouro da colônia, Portugal, né, a coroa portuguesa, para evitar o contrabando, passou a controlar de forma mais rígida a extração do ouro, cobrando assim muitos impostos e gerando revoltas entre a população. Através também da descoberta do ouro, o barroco mineiro foi o estilo artístico que teve maior destaque na construção de igrejas e de obras de arte no período da mineração. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvida ainda de algum conteúdo, em alguma questão, mandem fotos e fiquem ligados que já já vai ter o nosso quiz, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula!